Você sabia que não existem varizes apenas nas pernas? Pois é, nesse vídeo eu vou te explicar o que são varizes pélvicas e principalmente qual que é o tratamento para essa doença. Primeiro a gente precisa entender o que são varizes, né? As varizes são veias dilatadas. E essas veias, elas são aquelas veias que a gente consegue ver na pele, aquela veia meio tortuosa, meio azulada, e que elas vão aumentando de tamanho conforme o tempo vai passando se a gente não faz o tratamento específico. A gente pode ter ela desde do rosto, como foi o caso da Anitta, que fez um tratamento com laser. Nós podemos ter elas nos braços, nas pernas e também conseguimos ter as varizes, inclusive, no útero. Quando a gente tem as varizes no útero, é o que a gente chama de varizes pélvicas. As varizes pélvicas, diferente das varizes das pernas, que normalmente vêm de uma veia chamada safena, muito famosa aí pelas pontes de safenas que são feitas pelo coração. Então a gente, quando vai fazer aquela cirurgia de ponte de safena, a gente usa essa veia da perna, que são responsáveis pelas varizes. Agora, na questão do útero, a veia responsável é a veia ovariana. Então essa é uma veia que vem lá de dentro, lá da barriga, e que vem descendo até o útero. Quando ela vai causando as varizes, ela vai evoluindo então para uma dilatação, ficando tortuosa, mais azulada, igual como se fosse na perna. E essa dilatação e a tortuosidade dessas veias, elas acontecem por um problema dentro, intrínseco da veia. Quando a gente tem uma falha das válvulas que evitam desse sangue cair em direção aos pés, a gente tem o surgimento das varizes. Isso pode acontecer tanto nas pernas como em outras veias do corpo por aí, e aí com as veias do ovário, as veias ovarianas, isso não é diferente. O resultado é o acúmulo de sangue nessas veias e elas vão então inchando progressivamente em volta do útero e vão causando os principais sintomas relacionados às varizes pélvicas. Nós temos três principais sintomas para pacientes que têm varizes pélvicas. O primeiro é a dor pélvica crônica, aquela dor embaixo da barriga que pode se vir como uma cólica, que pode ser mais intenso durante o período menstrual, mas também pode acontecer fora do período menstrual. O segundo é a sensação de cansaço e peso na barriga. Assim como a gente pode ter sensação de peso e cansaço nas pernas, nós também podemos ter sensação de peso e cansaço no pé da barriga, na região da pelve. E isso é o que a gente tem principalmente com esse quadro de varizes pélvicas. E terceiro é a dor após a relação sexual. É muito característico nas pacientes que têm varizes pélvicos uma dor após terem relações sexuais. E essa dor ela pode acontecer não alguns minutos ou horas, mas eventualmente até dias depois que você teve a relação. E esse é um dos sintomas que quando você apresenta, você precisa estar muito alerta que pode estar diante de um quadro de varizes pélvicas. Poucas doenças dão essa sensação de dor após a relação sexual horas ou dias depois, como é o que acontece com as varizes pélvicas. O principal tratamento que a gente faz para as varizes pélvicas, diferente da perna, não é cirurgia. É um procedimento que a gente faz para o fechamento dessas veias. Como se fosse um pequeno cateterismo, a gente faz uma punção de uma veia que pode ser uma veia do pescoço, uma veia do braço, ou uma veia da perna, e a gente vai com um pequeno catéter navegando até as veias ovarianas. Quando a gente está dentro dessas veias ovarianas, a gente joga o medicamento e a gente faz o fechamento dessas veias. Mas calma, antes que você se pergunte, apesar de ser o nome veia ovariana, esse medicamento ele não vai para o ovário e você não corre o risco de ficar infértil após esse tipo de tratamento. Você deve estar se perguntando se esse tratamento demora muito, se é rápido. Olha, o tratamento da embolização das varizes pélvicas é feito de manhã e cerca de 1 a 2 horas depois de você terminar o procedimento, você já pode ir para casa. Um tratamento que também demora aí por volta de 1 hora, costuma ser muito rápido e as melhores dos sintomas já acontecem nos primeiros 7 a 15 dias na maioria das pacientes. A recuperação para esse tratamento é muito tranquila. Como a gente não entra em vasos muito pressão, são veias, a gente consegue ter uma recuperação rápida e você já pode retornar às suas atividades normais no dia seguinte. A varizes pélvicas é uma das doenças que é mais negligenciada no meio médico, porque as mulheres costumam ter dores que elas se acostumam e ficam sentindo isso por muitos anos. E aí você vai no médico e não descobre o que está acontecendo, porque a maioria dos médicos também não suspeita das varizes pélvicas. Se você já sentiu algo parecido, não deixe de procurar seu médico. E se você tem varizes pélvicas e precisa de um tratamento, aqui o primeiro comentário está fixado o contato do consultório para que a gente possa conversar mais. Gostou? Comenta aqui embaixo se você já conhecia as varizes pélvicas e segue acompanhando aqui o canal
para a gente seguir conversando.